Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 3 e analisaremos os versículos de 1 a 15. Está escrito assim no texto bíblico: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que passagem interessante. Está aí o diálogo de Jesus com Nicodemos, que era fariseu e tinha posição de destaque na sociedade judaica. O fato acontece à noite e Nicodemos não desejava ser visto consultando Jesus. E acontece em Jerusalém. E a conversa de Nicodemos com Jesus mostra que Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus, reconhece Jesus como mestre e busca esclarecimento sobre como herdar o reino dos céus. E por que Nicodemos assim considera? Porque ele conhecia os prodígios que haviam sido promovidos por Jesus. Então, ele se sente instigado a conhecer a mensagem de perto. Nicodemos é um nome grego que significa vencedor do povo. Jesus explica para ele que para herdar o reino dos céus é preciso nascer da água e do Espírito. Então, na verdade, não existe esse artigo da água e do Espírito, é de água e de Espírito, porque são elementos que estão significando a matéria e o Espírito, a união das duas coisas. Jesus também diz que o Espírito sopra onde quer. Algumas traduções trazem o vento sopra onde quer, porque a palavra pneuma pode significar vento ou espírito. Então a palavra aparece em 5 versículos, sempre traduzida como espírito. Somente neste versículo é traduzida por vento, que não é adequado. Interessante observar o tratamento também. Jesus diz assim: não te maravilhes de ter
ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então ele usa primeiro na segunda pessoa do singular, que ele está falando diretamente com Nicodemos. Em seguida usa o plural, porque a reencarnação abarca todas as criaturas, como Nicodemos estão na contingência de vestir corpos materiais para evoluir. Então vos é necessário nascer de novo. Jesus cita também aquela serpente de bronze, que é uma história do Velho Testamento, está registrada em Número, capítulo 21, versículos de 4 a 9. E ele diz, usando esse símbolo, que isso vai acontecer com o Filho do Homem. Ele está, então, prevendo a sua crucificação. No livro de Sabedoria de Salomão, a serpente é citada como símbolo de salvação. Então, o fato dele ser crucificado é a história da salvação para toda a humanidade. Então, a história contada em Números é que o povo reclamava por ter saído do Egito, dizendo que morreriam de fome no deserto. E Deus então suscita no meio deles serpentes, muitos são picados e morrem. O povo entende que a ocorrência era uma consequência do estado psicológico negativo em que eles se encontravam. Moisés ora pelo povo, então a recomendação de que se faça uma serpente de metal colocando numa haste. E aí, essa história, quer dizer, é uma parábola, na verdade. Quando alguém era picado, olhando a serpente de metal, não morreria. Toda essa história é uma parábola que remete àquela previsão do que ocorreria com Jesus. Assim como Moisés ergueu a serpente que salvava da picada, assim o Filho do Homem será erguido da terra. Paulo interpreta esse ensinamento da seguinte forma: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Nas traduções católicas, o trecho é traduzido assim: nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, vejam como que a tradução muda um pouquinho o sentido, mas se nós observarmos uma tradução adequada, nós vamos ver que estamos conversando o tempo todo sobre reencarnação. E aí nós temos uma fala de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, é a lição 56, que é muito interessante, comenta o versículo 3 desse capítulo 3. O título do texto é Renasce Agora. E João diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Emmanuel comenta da seguinte maneira esse texto de João: a própria natureza apresenta preciosas lições desse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora.
em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar os antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Inicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora, em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Jesus abençoe e fortaleça a todos nós. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.